tudo bem? Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like, assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós, sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump, assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação para você, sem fake news. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você jovem, tudo bem? Sentadinho na poltrona aí. Tudo bem? Vamos começar? Vamos lá? Agradecendo também a web audiência de você que está no exterior aí, acompanhando o nosso programa, dando essa grande web audiência. Tá muito bem? Vocês não imaginam a pessoa que eu estou trazendo hoje no programa. Acho que em 4, 5 ou 6 anos. Ela falou que é mais de 5 anos que nós nos conhecemos. Conheci ela através de uma palestra que ela veio realizar aqui na cidade de Santos, numa universidade. Nos conhecemos e percebemos que tinham algumas pessoas que nós temos amizade, aquela coisa do universo, vai compartilhando e vai trazendo próximo de nós pessoas que fazem a diferença no mundo empresarial. Estou falando de Suzy Fleury. Ela é psicóloga organizacional, pós-graduada em marketing, mestre em psicologia do esporte, especialista em psicologia cognitiva, professora católica de Santa Catarina, da Fundação Dom Cabral, Instituto de Terapia Cognitiva de Miami. Ela realmente, eu posso dizer assim, um monstro na área, né? Ela também é autora do livro Competência Emocional, da editora Gente, foi publicado em 1998. E ela, assim, é uma pessoa que faz a diferença no mundo empresarial, no mundo esportivo também. Suzy Fleury, seja bem-vinda ao programa Revista Empresários Entrevista. Olá, Jamil, olá a todos aí que dão para a gente essa oportunidade, esse crédito de confiança, né? E em nos escutar desse bate-papo aí que a gente vai travar hoje aqui. Joia. Suzy, vamos começar aqui com o tema do programa, né? Quando eu divulguei nas redes sociais que nós teríamos você hoje no programa Revista Empresários Entrevista, veio um boom de perguntas, pessoal, muitas pessoas com saudade de você também, né? Que estamos aí ainda numa pós-pandemia, mas temos que tomar os cuidados ainda, e muita gente com saudade de você. Primeiro, Suzy, eu gostaria de saber o que significa a cultura organizacional, que é uma área que você domina bem. Bom, cultura organizacional é como se fosse o DNA de uma empresa. É um conjunto de missão, que é o propósito, visão, para onde a gente está dirigindo os nossos esforços em relação ao futuro, missão, visão, valores, que vão dar o quê? As regras do jogo, o conjunto de comportamentos e crenças, né, de formas de pensar que vão impactar diretamente no que as pessoas dentro da organização realizam. É como se colocasse todo mundo na mesma página, quando a gente tem uma cultura organizacional desenhada, compartilhada e executada no dia a dia. Isso faz muita diferença, porque acaba organizando melhor e fazendo com que os esforços estejam numa direção, sendo repartidos pelo conjunto de pessoas que fazem parte de uma organização. Basicamente, a ideia é essa. Eu lembro assim, que alguns tempos atrás, até as empresas não colocavam, né, no seu portfólio o que é a missão, quais são os valores, né, da empresa. E isso faz toda a diferença quando uma pessoa assim, quer assim, comprar um produto ou quer contratar uma empresa, ele vê lá, a missão é essa, os valores é isso. Hoje faz toda a diferença no mundo empresarial, né?
externamente, né, para o mercado entender um pouco qual que é o DNA da empresa, mas principalmente internamente, para que todas as pessoas que compõem essa organização, elas estejam entendendo qual é o significado, o sentido, para que a gente acorda todo dia e vem para a empresa, ou agora nesse novo formato da gente trabalhar mais em home office, para que a gente está? E dividir esses esforços. Qual a direção do futuro que a gente quer dar? O que nós temos que plantar hoje para colher lá no futuro? Quais são os valores, aquilo que vai regular ou vai ser o código de ética que a gente vai utilizar para não chegar em qualquer lugar? A gente quer chegar com valores muito bem definidos. Então, assim, é muito importante. As principais empresas que acabaram tendo uma ascensão, que cresceram, né, e tiveram aí elas acabaram investindo muito na questão da cultura organizacional. E nas empresas familiares, essa cultura organizacional ela pode ser implementada também? Há espaço para isso? E o que está mudando, né, quando uma empresa familiar ela busca essa cultura organizacional para poder se expandir? Olha, qualquer empresa, se você é um profissional que criou o seu negócio, já pode trabalhar ou investir na cultura organizacional. Geralmente, a cultura organizacional ela começa com o que embolou aquela empresa, né? Que são as pessoas que criaram a empresa, de uma forma mais informal, de uma forma mais assim intuitiva. Isso é o início do processo. Agora, conforme a empresa vai sendo estruturada e vai crescendo, e ela precisa de uma organização melhor balanceada ali, trabalhada, essa forma de organização que a cultura acaba permitindo um aliado, é um plus. Eu fico dizendo o seguinte, ok, funcionou até agora, que a gente tem algumas empresas que a gente acaba orientando e acompanhando e facilitando o processo de melhor desenvolvimento da cultura organizacional, que começa de uma forma mais intuitiva, mas para ela expandir, crescer, se consolidar no mercado, é uma vantagem ter tudo isso melhor organizado. Eu escrevi sobre isso um artigo chamado Cultura Organizacional, depois eu compartilho com você o link, a respeito de como que a gente faz para transformar uma cultura familiar mais informal, né, numa estrutura bem mais definida, né? E isso acaba sendo uma prática, uma metodologia que faz com que as pessoas entendam o significado, para que aquela empresa existe, a direção que está se dando aí em relação ao futuro, que são esses ingredientes, esse conjunto de fatores que acabam compondo esse quadro da cultura organizacional. Legal. E nesse setor da cultura organizacional, nós percebemos que tem muitas empresas, alguns conglomerados, que estão também trazendo, né, para dentro da empresa ou montando, né, as universidades corporativas. Isso é interessante nesse momento de que as empresas estão se remodelando? Veja, qualquer que seja o ramo de atividade, né, você tendo uma estrutura melhor organizada, isso vai ter um benefício grande. Qualquer que seja o ramo de atividade. Vou dar um exemplo para você. Airbnb, que foi uma empresa que surgiu de uma necessidade do dono, né, que precisou alugar, abrir a sua sala air, né, quer dizer, airbag, quer dizer, botar um colchão no chão e abrir para poder alugar e conseguir com aquele dinheiro pagar as suas despesas ali de locação. E ele construiu isso, de repente ele montou um aplicativo que bem definidinho, bem organizado, só que ele começou a ter uma expansão. Então, para expandir, para crescer, ou mesmo sendo pequeno, se você está com uma casa organizada, sabe para que você está, e as decisões que você toma são estruturadas em cima do que foi definido para a cultura organizacional, isso acaba sendo uma coisa muito favorável, entendeu? Então, as principais empresas, Airbnb, Amazon, Ambev aqui do Brasil, né, que é uma empresa que veio, é uma empresa centenária,
familiar e que redefiniu sua cultura organizacional agora nos últimos tempos. Legal, legal. Agora uma pergunta que chega aqui do Carlos, de Santo André. Atualmente, é fácil ser um bom líder? Atualmente, para ser um bom líder, precisa desenvolver um conjunto de habilidades. É fácil se a gente tem esse conjunto muito claro, né? Então, por exemplo, forte senso de visão é uma característica da liderança. Se a pessoa tem, ok, ela já tem um ok aqui em cima desse item. Saber como fazer a gestão de equipes é uma outra característica do líder. Então, assim, a liderança, ela requer um conjunto de competências que são desenvolvidas. Se o líder abriu a sua estratégia de desenvolvimento para o aprendizado dessas competências, ele vai se tornar um bom líder. Se não, o líder não nasce pronto, ele acaba sendo desenvolvido. É mito pensar que liderança é uma questão intuitiva, alguma coisa como se você nascesse com aquilo. Não é. São conjuntos de competências que são desenvolvidas e com metodologia para desenvolver da forma correta, da forma que vai atender a performance da liderança nesse conjunto de fatores. Quer dizer, pelo que eu entendi, a pessoa pode nascer com algumas habilidades, mas ela tem que ir estruturando e, assim, buscar, né, buscar, assim, através de curso, através de um treinamento específico, para ele aprender para que essas habilidades sejam corretas, para que ele cresça, que ele tenha assim, eu tenho uma certa habilidade, mas se eu ficar simplesmente na zona de conforto, não vai dar nada. Então ele tem que buscar novas formas de ser um líder, estudando, fazendo uma faculdade, indo para uma universidade também. Jamir, é assim, ó, deixa eu explicar um pouquinho desde o começo, quando a gente nasce. Um bebê, quando nasce, ele é incompetente para tudo. Ele não sabe falar, ele não sabe controlar fazer xixi, fazer cocô, ele não sabe fazer absolutamente, ele é totalmente dependente. Então, ele é incompetente, inconsciente. Ele nem sabe que ele não sabe fazer tudo isso. Com o desenvolvimento de uma forma mais espontânea, intuitiva, ali no seu meio familiar, ele começa a desenvolver certas competências, começa a pedir, falar ao papai, mamãe, pedir para comer, né, para ir no banheiro, de uma forma mais intuitiva. Então, na realidade, nós nascemos incompetentes para tudo. Então, não tem essa coisa de, eu tenho uma certa habilidade. Não, a gente não nasce com absolutamente nenhuma habilidade. E vai desenvolvendo de uma forma mais intuitiva, aprendendo ali no ensaio e erro com as pessoas que estão ao redor, até passar por um processo método formal. Método é uma palavra muito interessante, ela tem sua origem em duas palavras, porque ela originalmente ela é escrita por METHODO, método, com TH. Então, é meta, e odo é o caminho para atingir a meta. Então, se você tem uma faculdade, uma universidade, um curso que te ensine, e a gente faz muito isso dentro das empresas, um método de como fazer para implantar uma cultura organizacional, você encurta o caminho, porque você já sabe o que tem que ser feito, porque você vai aprender com quem já fez e quem já, porque fez e deu certo, está compartilhando aquela metodologia. Então, essa coisa de você nasce com uma certa habilidade. Não tem certa habilidade. Nós nascemos absolutamente sem habilidade alguma. Agora, quem acabou desenvolvendo habilidades, por exemplo, para liderança, com método, ele acaba avançando mais. Aí tem um processo de abertura para o aprendizado, flexibilidade cognitiva, que é você estar aberto para poder abrir mão de alguma forma que você fazia que não dava tão certo, para adotar formas um pouco mais, vamos dizer assim, formas que são, como é que eu posso dizer? Aquela forma é a forma que vai ser mais adequada para ter uma performance melhor, entendeu? Então, o que é muito legal, porque coloca todo mundo no mesmo ponto. Nós nascemos num ponto que é
Claro, se você nasceu numa família que dá muito valor para a questão do aprendizado, estimula meu filho, ele foi muito estimulado desde pequeno, ao invés de dar só carrinho, brinquedo, nós dávamos muito livros, questões que ele pudesse ser estimulado para o aprendizado, né? Tá sempre ali. Essa criança, ela acabou tendo mais estímulo, isso vai ser uma vantagem, mas ela nasceu igual ao outro lá, que, né, zerado. É como se a gente nascesse e tivéssemos um computador, que é o cérebro, mas não tivesse não tínhamos instalado ainda nenhum software, né, nenhum app, e a gente vai instalando isso ao longo da nossa jornada, da nossa trajetória de expansão, de crescimento, de evolução. Então, pelo que eu percebi, a pessoa tem que ser estimulada, né? E ela ter aquela percepção de ela não ficar na zona de conforto. Estimulada quando pequena, e quando vai ficando um pouco maior, eu preciso de método. Então, eu preciso saber qual é a forma. Então, por exemplo, o desenvolvimento de liderança. Você pode ser estimulado, né, com livros, algumas coisas assim, mas assim, e o método? Por exemplo, nós temos o método MAC, que é o método de aprendizado de competências, que ele é baseado em cinco etapas. A primeira etapa é assim, eu quero aprender a ser um líder melhor. Primeira coisa da primeira etapa é quais são as referências, quem são as pessoas que melhor podem me ensinar a ser um líder diferenciado. Então, eu vou buscar na parte de biografia, né, bibliografia, referências que possam ser... Hoje, Rancharan é uma das maiores autoridades na formação de líderes. Você falou uma coisa muito interessante, que é a universidade. O Rancharan, na época do Jack Welch, lá na General Electric, ele foi contratado pelo Jack Welch para fazer o quê? A revisão da Clotonville, que é a universidade, uma das maiores universidades na formação de líderes no mundo. Ela é como se fosse uma Harvard, fazendo uma comparação da formação de líderes. Então, assim, eu vou procurar quem são as grandes autoridades, as grandes referências que falam sobre o tema da liderança. Vou lá na obra dessa referência e vou buscar como ele define o que é ser líder, que é inspirar pessoas, né, para que as pessoas possam crescer no melhor que cada um pode dar e tendo uma visão compartilhada. Mas a execução, ou seja, inspirar para que as pessoas tenham uma execução impecável, né, que é a disciplina para atingir o resultado. Inclusive, eu li o nome do livro do Rancharan. O principal livro hoje, de uma obra que ele tem aproximadamente 15 livros, é Execução, a Disciplina para Atingir Resultados. Então, eu achei quem é a grande autoridade sobre o tema, vou lá buscar como ele define o que é liderança, e o terceiro passo, que é um dos mais importantes, é para ser um bom líder, quais são os ingredientes, quais são os indicadores, qual é a lista de competências que uma pessoa tem que ter para chegar a ser um bom líder. Quando eu conseguir essa lista dos ingredientes para ser um bom líder, eu posso ir para o quarto item, que é, tá ok, tem um checklist aqui de atribuições ou de competências, eu vou me autoavaliar. Então, visão de futuro, né, noção de realidade, coragem para mudar essa realidade, tomar decisões de uma forma com alto impacto, porque a liderança, uma das características principais, quando é que um líder se torna um líder mesmo? Quando dão para ele a possibilidade de tomar decisões com autonomia. Ele acaba sendo quem vai tomar a decisão. Por exemplo, Bernardinho. Ele foi um atleta maravilhoso. Maravilhoso não é no sentido de ser um dos melhores atletas, mas ele foi de seleção brasileira. As pessoas talvez não saibam disso. Quando ele foi para ser um treinador, ele levou todo o aprendizado que ele teve como atleta, mas faltou para ele, na época, alguns complementos para as competências da liderança. Então, ele foi estudar, foi se desenvolver, foi buscar esse conjunto. Então, quais são os indicadores do conjunto? Aí, quando a gente tem essa lista, vai fazer uma autoavaliação. O que a gente tem que está faltando para a gente? O que está faltando vai para o quinto passo, que é quais são as técnicas de desenvolvimento que esse Rancharan, essa autoridade, né, essa referência sugere para o desenvolvimento. Inclusive, o livro do Rancharan, e quem quiser, eu tenho um resumo desse livro, eu posso compartilhar o link, ele dá o passo a passo, né? Que são... Eu tenho, inclusive, a lista dos ingredientes da liderança de sucesso, tem uma roda para fazer que a gente chama de uma técnica de avaliação, né? Uma roda que você vai
preencher lá de 0 a 10 como é que você se autoavalia, vai dar um gráfico, quais são os pontos que estão ok e quais são aqueles pontos que faltam melhorar. E os que estão ok, bacana saber, porque esses pontos ok podem ser utilizados para aqueles pontos que precisam ser melhorados, entendeu? Então, assim, método é o que vai transformar o processo de desenvolvimento de uma forma mais organizada e com base em trabalhos de desenvolvimento que foram realizados, que deram certo, que foram consolidados e foram compartilhados através da metodologia. E aí, no caso, é essa que eu estou mostrando para você, que a gente utiliza sempre nos nossos treinamentos. Muito bom. Você que está acompanhando o programa Revista Empresários Entrevista, pode estar mandando as suas perguntas aqui para a Suzy Fleury pelo nosso WhatsApp 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação. Nós estamos hoje no programa tendo uma aula. Nossa, eu estou assim extasiado realmente por ter trazido a Suzy Fleury, né, que é uma especialista nessa área e tem muito a acrescentar. E é o que o programa Revista Empresários busca, né? Trazer pessoas que realmente venham a agregar valor no seu dia a dia, no dia a dia da sua empresa. Nós vamos agora, Suzy, para um breve intervalo comercial, tá? Já voltamos e estamos começando a receber mais perguntas aqui. Voltando para o segundo bloco, vamos passar para você, tá? Não sai daí, um minutinho só, já voltamos com o segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista.
intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir, né, desde que ele põe o pé na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né, elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né, então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Voltamos, foi rapidinho, foi pá e bola, pá e bola. Lembre-se disso, pá e bola. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E aí, tá gostando do nosso bate-papo com Suzy Fleury? Acrescenta bastante no dia a dia da sua empresa, né? É isso aí? Vamos lá, vamos voltar com a Suzy Fleury. Suzy, tem uma pergunta que nos chegou agora aqui da Juliana. Ela mora em Palmas, no Tocantins. A pergunta é a seguinte: como você trabalha a questão da equipe e do indivíduo? Juliana, uma pergunta ampla, né? Porque a força do indivíduo, ela está na equipe, quando trabalha como uma equipe mesmo. E a força da equipe vem do indivíduo. Então, assim, tem até um técnico de basquete muito reconhecido mundialmente, que é o Phil Jackson, trabalhou na NBA, foi 11 vezes campeão como treinador na NBA de basquete e mais 2 como atleta. E ele fala que a força do lobo vem na matilha, vem da matilha, que é o grupo de lobos, e a força da matilha vem do lobo. Então, na realidade, a gente tem que trabalhar as duas pontas, fortalecer o lobo, para que ele tenha até um vídeo maravilhoso do Kobe Bryant, né, que tem uma cabeça de lobo, com a cabeça... O que é uma cabeça de lobo? Uma pessoa que está aberta para o aprendizado. Então, ele criou uma metodologia Mamba Mentality, né, que é uma metodologia, uma mentalidade Mamba, que é uma cobra muito venenosa, dava um bote, quer dizer, aquilo que ele fazia assim, fazia com muita vontade, né, muita paixão, mas ele baseava todo o trabalho dele em cima do quê? Do trabalho individual, do trabalho sistemático, não é individual, sistemático. Então, ele todo dia treinava e procurava treinar mais do que todas as pessoas. Ele fala isso numa entrevista que ele deu. Acontece que ele se tornou um dos melhores atletas de basquete do mundo. Ele foi o segundo maior cestinha da história. O primeiro foi o Will Chamberlain, que na década de 60 fez 100 cestas numa única partida. O Kobe Bryant fez 81 cestas numa única partida. E o Michael Jordan, que é esse fenômeno, né? Ele fez 61. Então, qual a diferença do Kobe para o Michael Jordan, que são da geração um pouco mais recente? É que o Michael Jordan tinha uma mentalidade coletiva. Ele jogava para o time. Então, o Kobe Bryant, durante muitos anos, queria jogar para fazer as cestas, para se destacar individualmente. Então, esse é um trabalho que eu me especializei, onde eu realmente tenho assim, uma contribuição maior, porque eu acabei trabalhando muito com equipes esportivas, né? Especialmente no futebol, ou modalidades esportivas que são coletivas. Então, espero que eu tenha dado alguma dica aí na resposta que como é que ela chama? Ela fez com a gente aí. Juliana. A Juliana. Valeu, Juliana. Valeu. Agora vai uma pergunta minha, que já que você falou de trabalhar em equipe, falou a sua, né, o grande trabalho que você fez também em equipes, né, de diversos segmentos. Quais seriam os motivos que fazem as equipes, delegações ou atletas buscarem coaching ou a psicologia? Acelerar a performance. Dá aquela, né? Vamos acelerar a performance.
Então, assim, a gente já faz bem feito, mas como é que a gente pode... Eu recebo, por exemplo, atletas que vão para a seleção brasileira. Precisa? A princípio não precisava, né? Porque já está no nível de uma competição internacional, fazer parte de uma seleção, mas ele não quer ficar só nesse patamar, ele quer chegar na seleção e se manter na seleção. Então, tudo que tiver ligado a uma forma de a gente conseguir fazer com que a nossa performance ela seja acelerada, não só na velocidade, mas na qualidade, na profundidade, para manter uma estabilidade de performance, é aí que eu entro. E aí, qual é o diferencial? Método. A forma de fazer isso acontecer. Basicamente, o trabalho é mental mesmo, porque assim, a parte técnica, tática, física, tem outros profissionais que acabam trabalhando. Agora, a parte mental, vou dar um exemplo. Copa do Mundo 2014, Brasil contra o Chile, vai para 45 minutos, não faz o resultado, 90 minutos não faz o resultado, vai para a prorrogação, não faz o resultado, aí vai para o pênalti. Né? Então, a gente está falando de atletas e seleção numa Copa do Mundo, onde o Brasil é uma grande referência. Na hora de bater o pênalti, nosso capitão diz para o treinador: não vou bater. Como não vai bater? O que acontece que não enfrenta esse desafio? Há um gap, há um espaço para um treinamento mental. Não é responsabilidade do atleta, porque ele não recebeu o treinamento adequado. É responsabilidade da comissão técnica ou das comissões técnicas com as quais ele trabalhou, no caso dos clubes de origem e tal, que não deu a ele uma condição de evoluir mentalmente para enfrentar uma coisa tão esperada, natural, que um atleta bata o pênalti. Mas existe um jogo mental que acontece com cada um que pode jogar a favor ou contra. E no caso, eu fui atrás da entrevista que ele deu para que ele pudesse explicar um pouco o que aconteceu, e ele falou: eu lembrei dos pênaltis que eu errei. Olha só que coisa interessante. Ele vai lá na memória, seleciona os pênaltis que ele errou, que são muito menos do que os Falou, né, pênaltis. ele falou, pelo que você tá nos fazendo refletir, ao invés dele buscar aquelas imagens, aquela vivência de que ele acertou mais, os acertos, ele foi no erro. Isso é uma estratégia, já é assim, já é melhor do que ir no erro, mas tem uma estratégia ainda melhor, que a gente não precisa ir na memória, porque pode ser até que não tenha nenhum acerto, pode acontecer. O que a gente tem que fazer é pensar no que quer, né? O próprio Michael Jordan dizia que o medo, que no caso que esse atleta sentiu para não bater pênalti, para pedir para não bater pênalti, ele é uma ilusão. Ele aparece quando a gente imagina que pode dar errado. Então, na realidade, qual que é o treinamento mental que a gente faz? Tem a possibilidade. Quais são as possibilidades? Acertar e errar. Ou, num jogo, empatar, perder e ganhar. É 50-50. Veja as possibilidades. Analise e considere a realidade das possibilidades. Tá bom. O que você quer? Quero acertar. O que você quer? Quero ganhar o jogo. Então, foca no que quer. Foca no que quer, é a direção. O que eu tenho que fazer para chegar onde eu quero? Então, é um treinamento que a gente começa a organizar o que passa na cabeça das pessoas, que muitas vezes, ao invés de ajudar, porque se eu pensar nos erros que eu cometi, eu vou ficar muito vulnerável, vou ficar com medo, vou ficar inseguro, e isso não é uma condição emocional favorável para eu bater e acertar. Eu diminuo, eu estou jogando já perdendo para mim mesmo, entendeu como é que é? Sim. Então, isso tem um trabalho. E com o método, que é a forma correta de fazer, a gente mostra como funciona, estabelece a maneira que é melhor, mais confortável para aquela pessoa, que pode ser um atleta, pode ser um executivo que tem que tomar uma decisão de alto impacto. Como é que se toma uma decisão de alto impacto? Porque nesse caso também é uma decisão de jogar, ou de chutar ou não chutar. Então, assim, tem método, tem uma maneira correta. Quanto mais uma decisão de alto impacto, mais seguir aqui um scriptzinho, um roteirozinho, para aumentar as chances de que aquela decisão vá refletir no resultado que a gente quer, na parte que interessa para a pessoa, no caso. Né? E é bacana porque são técnicas muito, primeiro, racionais, tem uma lógica, não é uma coisa assim
assim, intuitiva, não, tem uma lógica, tem uma base científica bacana e tem a forma de fazer corretamente para, depois que a pessoa aprendeu a fazer corretamente, resolver problemas, tomar decisões, enfrentar desafios, que foi o que aconteceu, que a capacidade de enfrentar desafio foi, de alguma forma, ficou vulnerável, a pessoa não conseguiu, no caso o atleta, e um atleta referência, porque ele era o capitão da equipe da seleção. Então, assim, e isso tudo é coisa simples de aprender. Até eu acho que deveria ser incluído esse tipo de treinamento desde o jardim de infância, para as crianças crescerem enfrentando desafios, resolvendo problemas, tomando decisões, agindo de uma forma mais estratégica e menos emocional, né? E aí, nesse crescimento, dentro por exemplo, de uma empresa, dentro de um clube, a gente precisa, porque você chega a um nível de seleção técnica, tática, fisicamente, bombando, né? Assim, alto nível, mas emocionalmente infantilizado, né? Certo, certo. Agora uma pergunta aqui do Martinho, Martinho aqui da cidade de Santos. Olha só a pergunta que ele, umas perguntas meio capciosas que está chegando aqui. E o Martinho ele está fazendo a seguinte pergunta para você, Suzy. Como você lida com os jogadores que são estrelas? Martinho, primeiro, quem não quer ter uma estrela no time? Você vai jogar na base, lá no seu condomínio, você desce, você vai jogar essa peladinha. Você quer quem? Os estrelas ou o pé de barro lá? Então, assim, maravilhoso você ter a possibilidade de estar com pessoas que têm um nível de performance diferenciado, tá? Então, isso é uma vantagem. Segundo, quando o esporte é coletivo, o que a gente mais trabalha? É a cabeça coletiva, é a estrela brilhar como uma constelação. Tem espaço para todo mundo brilhar, e não como estrelas solitárias. Então, e uma coisa maravilhosa, que eu aprendo muito com atletas mesmo, viu? Eu tenho uma base científica bem bacana, atualmente agora a gente tem muitas pesquisas valiosas sobre como funciona a mente humana, mas a gente vai ilustrar isso na prática, com quem já chegou lá e que já sabe o que tem que ser feito para chegar lá. Como o Michael Jordan, ele tem duas crenças muito fortalecedoras. Primeiro, o talento vence jogos, estrela, vence jogos. Mas só o trabalho em equipe vence campeonatos. E aí? Quer ganhar o campeonato, quer ganhar o jogo. Né? E tem uma outra crença do Michael Jordan, fortalecedora, que diz que nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Então, essa coisa da estrela é maravilhosa quando ela brilha coletivamente, como uma constelação. Quando eu tive em Chicago, muitos anos atrás, na época do Phil Jackson ainda, e ele tinha colocado duas metas naquela temporada. Primeiro, jogar a gente gosta. E o outro é jogar para o companheiro. Então, na hora de arremessar uma bola no basquete, que no futebol seria dar um passe, a execução não termina quando eu joguei. Então, eu fiz a minha parte, joguei a batata quente. Não! A execução termina quando eu garanto que, quando eu joguei, cai a bola na mão do meu companheiro, no caso do basquete, e chega no pé do meu parceiro ali, no caso do futebol, para que a continuidade da execução aconteça. Então, eu tenho sempre uma preocupação de fazer para o outro, sempre coletivamente. Isso também acontece dentro das empresas. As empresas, elas têm, assim, áreas que trabalham muito, e eu faço muito trabalho de treinamento nesse sentido, que parece individualizada, eles têm vida própria, são territórios com vida própria, mas, na realidade, o produto que entrega final para da empresa para o mercado é um produto que é a soma dos esforços individuais que aparece no coletivo. Então, essa noção de que nós somos um elo, que, né, um depende do outro, porque no final a entrega do produto é para o mercado, é para o cliente final, isso é uma consciência que a gente precisa, de vez em quando, resgatar ou desenvolver, porque isso acaba fazendo com que o processo, né, de trabalho ele aconteça de uma forma mais orgânica,
assim, mais viva, como pensa no corpo humano. Talvez seja o melhor exemplo de um trabalho em equipe bacana. Qual é o órgão do corpo humano mais importante? As pessoas pensam, é o coração, é o cérebro. Não! O órgão mais importante é todos os órgãos fazendo a sua parte direitinho para que a vida, para a saúde acontecer. Não adianta o coração se meter a fazer lá um belo trabalho e não achar que não precisa do cérebro, ou ao contrário, ou não precisa do intestino. Então, assim, na realidade, cada um tem a sua contribuição, a sua parcela de contribuição individual, mas sempre pensando que cada um fazendo bem feito a sua parte, é a saúde no final que está sendo preservada. É aquela frase, juntos somos mais fortes, né? Sempre, sempre. Tá. Suzy, vamos para mais um breve intervalo comercial. Gostaria de agradecer a vocês que estão aí mandando as perguntas aqui para Suzy Fleury. Algumas, dá aquela apertadinha, né? O pessoal fala, vamos torcer um pouquinho, mas tudo bem. Continue encaminhando as suas perguntas, as suas sugestões de pauta também, para o 13988113113, o nosso canal de comunicação entre a produção do programa Revista Empresários e você que está aí do outro lado. Vamos para mais um breve intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista. E lembrando, tá? Continue assistindo o programa, porque o nosso programa termina às 21 horas. Aí depois você pode mudar de canal para ver o que a Juma está fazendo, tá? Assistir a novela Pantanal, tá joia? Ou, vou dar uma dica melhor ainda, você pode entrar no YouTube e colocar lá Suzy Fleury. Você vai ter lá vídeos, acessar muitas informações desse trabalho fenomenal que a Suzy Fleury faz para empresas, nessa parte de alta performance para jogadores e para empresários também, né? Porque todo mundo precisa se capacitar para ter uma alta performance melhor, tanto no esporte quanto na vida empresarial. Voltamos já já. Você sabe o que é a LGPD e por que sua clínica precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Pois é, clínicas médicas, área da saúde em geral, possuem tratamentos de dados pessoais sensíveis dos seus pacientes. Isso é a lei que determina. Você precisa se adequar para evitar multas altíssimas, de 2% do seu faturamento até 50 milhões de reais, multas diárias que podem impactar no financeiro da sua empresa. Para evitar isso, nós fazemos toda uma adequação à legislação para evitar todo esse transtorno que você pode ter com fiscalizações e com indenizações até de danos morais quando houver um vazamento de dados na sua empresa para os seus pacientes. Então, dessa forma, a adequação não é uma opção, e sim uma obrigação. Eu sou Flávia de Castro, advogada há mais de 20 anos, e estou aqui na Plena Gestão Saúde, juntamente com um time de profissionais da área financeira, RH, de seguros, para dar à sua clínica a estabilidade que você necessita. A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial.
Estamos de volta com mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. Estamos no terceiro bloco, estamos recebendo hoje, com muita satisfação e alegria, Suzy Fleury, psicóloga organizacional, pós-graduada em marketing, mestre em psicologia do esporte, uma pessoa que tem muito a acrescentar no mundo empresarial, no mundo esportivo também. E ela, inclusive, escreveu um livro. Eu estava comentando aqui, antes de nós voltarmos aqui do intervalo comercial, se ela lançou só um livro, né? Então, eu queria perguntar para ela, Suzy, o que levou você a escrever o livro Competência Emocional? O caminho da vitória para equipes esportivas. Olha, uma coisa aconteceu em 85, 86, faz muitos anos isso. Eu tive contato com o livro Inteligência Emocional do Dr. Daniel Goleman. O Goleman é uma grande, 95. O Goleman é uma grande autoridade em inteligência emocional e, na época, ele lançou um livro, ele não era nem tão conhecido aqui no Brasil ainda. E eu fui estudar aquele conteúdo, aquele material, digo, gente, isso aqui é maravilhoso! É entender como é que a gente pode educar as nossas emoções e passar a ter uma mente que controla as nossas emoções. O que controla significa assim, ó, eu sentir raiva é uma coisa humana. Então, não tem como controlar muito a raiva, o medo, mas eu posso controlar o comportamento. Então, se eu estou sentindo raiva, estou jogando bola, se eu der uma canelada no adversário, eu vou expulso. Se eu der uma cabeçada, como o Zidane fez, vai expulso. Então, a gente controla o quê? O comportamento, a resposta comportamental. Então, eu posso usar a raiva para fazer gol e não para dar cabeçada, entendeu? Então, naquela época, 95, eu achei aquilo era algo muito revolucionário para a questão da psicologia. Comecei a estudar bastante. Em 96 e 97, eu estava até trabalhando no Santos Futebol Clube em 97. Inclusive, nós fomos campeões naquela época lá do Campeonato Paulista, né? Então, eu fui até na casa do Dr. Daniel Goleman, em Massachusetts, nos Estados Unidos, para entender o seguinte. Dr. Goleman, foi a pergunta que eu fiz para ele. Como o senhor vê a inteligência emocional de equipes esportivas? Eu queria entender como usar aquele conteúdo, aquele conhecimento, não apenas para a educação ou para a empresa, mas para equipes esportivas. E eu falei para ele, Dr. Goleman, vai ganhar a Copa do Mundo em 98 a equipe que estiver melhor preparada emocionalmente. E foi a equipe da França. Nós perdemos para nós mesmos, porque nós tínhamos um time para ganhar aquela competição, mas nós não estávamos preparados emocionalmente para lidar com aquela situação do Ronaldo, que teve uma convulsão. E aí, ao invés do time crescer para ocupar o espaço do Ronaldo em campo, a equipe foi junto com o Ronaldo para o buraco. Não tinha como dar a resposta. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu estava trabalhando no esporte, eu estava vendo aquela situação do aprendizado que eu estava tendo em relação à inteligência emocional e também sobre a questão mais ligada à parte da classe esportiva. E aí me deu muita vontade de registrar esses aprendizados, e aí surgiu o livro Competência Emocional, O Caminho da Vitória para Equipes Esportivas. Mas já está muito ultrapassado, foi feita aí uma possibilidade de revisão, mas eu preferi, como as informações são tão atualizadas, eu gosto muito de lançar artigo, que é muito mais fácil de você atualizar e estar sempre ali pegando as melhores bases conceituais, os fundamentos, no caso, as melhores práticas para compartilhar. Legal, legal. Chegou mais uma pergunta aqui para você, do José Alfredo, de Blumenau, Santa Catarina. Olha a pergunta que ele faz para você, Suzy. O excesso de confiança pode ser um empecilho para uma pessoa alcançar o sucesso? Sim, pode. Tem uma teoria, é uma teoria tão revolucionária que no livro Inteligência Social do Dr. Daniel Goleman, quando eu fui lá no sumário, tinha um capítulo que tinha um título, O Segredo do Sucesso. Eu digo, bingo, eu quero saber qual é o segredo de sucesso, dito por Daniel Goleman, a maior referência em inteligência emocional no mundo. Quando eu fui ler lá, tem essa teoria chamada teoria do a letra U invertido, tá? Onde o excesso de confiança é tão
prejudicial quanto à falta de confiança. Tem um ponto aqui no meio, que nem é excesso, nem é falta, que é o ponto Z, zona de excelência, o ponto ideal. Mas, se faltar, vai para apatia. Se eu tiver com falta de autoconfiança, eu vou ficar muito inseguro, vou ficar muito instável, né? Mas quando eu estou no excesso, todo já ganhou. Então, eu não tenho a mesma qualidade de esforço que eu teria se eu tivesse num ponto aqui mais mediano. Então, essa é uma pergunta muito importante, porque me faz compartilhar uma informação também alto nível, né? Que eu aprendi com o Dr. Daniel Goleman, que eu utilizo hoje não apenas nos esportes, mas nos negócios e na vida também. Legal, né? legal. Agora mais uma pergunta aqui da Clarice, de Salvador, Bahia. Pessoal de Salvador, Bahia, sempre participando aqui do programa, mandando as suas perguntas, as suas sugestões de pauta. E fica aqui, mais uma vez, um lembrete. Você pode mandar as suas perguntas, sugestões de pauta para o nosso canal do WhatsApp, 13 98811 3113. Mande sua sugestão de pauta. Quem que você gostaria que eu entrevistasse aqui no programa Revista Empresários Entrevista? Nós vamos atrás, a produção vai atrás e com certeza vai trazer essa pessoa, essa personalidade para a gente fazer um bate-papo aqui, como dizia Alberto Roberto, um rosto a rosto, né, para trazer informações que você possa utilizar no seu dia a dia, na sua empresa também. A Clarice faz a seguinte pergunta para você: como surgiu o convite para você fazer parte da comissão técnica da seleção brasileira quando o técnico foi Vanderlei Luxemburgo? Muito boa, Clarice, minha rainha, porque tem assim, meu rei, né? E tem a minha rainha em Salvador. E aquele que estava aqui em Blumenau, estou em Florianópolis agora, nesse momento. Como surgiu o convite foi assim. Em 1993, muitos anos atrás, eu estava fazendo um treinamento para uma empresa dentro de um hotel chamado, lá em Atibaia. Então, o Luxemburgo tinha acabado de assumir um projeto de cogestão Palmeiras Parmalat, em 93. Era a primeira concentração dele, né? Naquele momento em que ele assumia a equipe do Palmeiras em 93, que ganharam praticamente tudo, 93, 94, 96. Quando eu estava no hotel, fui falar com o Bruno, vocês têm algum treinamento mental, trabalho mais emocional? E não tinha. E aí eu fui conversar com o Vanderlei, e ele falou assim, olha, você deve entender muito da sua psicologia, mas você entende futebol? Eu falei, não entendo futebol, mas eu estou aberta a aprendizagens. E comecei a frequentar lá o treinamento, Bom, naquele ano, teve um problema em campo com um atleta, o Vanderlei me chamou, eu mediei aquela situação, resolvemos aquela situação, eles gostaram, eu comecei a trabalhar com a equipe do Palmeiras, 93, 94, aí em 95, quando ele saiu, acho que foi para o Flamengo, depois trabalhei no Corinthians com outro treinador, depois o Vanderlei voltou, aí 96, 97, 96 Palmeiras, 97 no Santos, 98, 99 no Corinthians, que eu também seguia com a comissão técnica do Vanderlei. O Vanderlei foi convocado em 98 para a seleção. Então, o Vanderlei, ele levou a comissão técnica dele do Corinthians, né? É a comissão técnica que uma maior parte dos profissionais trabalhavam com ele desde a época do Santos, desde a época do Palmeiras. O Melo está com o Vanderlei Luxemburgo, que é o preparador físico, até hoje. Então, assim, naturalmente, por ele ter composto essa comissão e levado nos seus clubes, aí, quando ele mudava de clube, ele acabou levando todo mundo para a seleção. E foi aí que eu fui junto, ficamos 2 anos, né? Pré-olímpico, Copa das Confederações, Copa América, que nós fomos invictos, né? Ganhamos o campeonato de uma forma invicta. Alguns jogos para a classificação da seleção. Então, assim, aconteceu naturalmente por eu estar fazendo parte aí desse pool de profissionais que trabalhavam com o Vanderlei nos seus clubes de origem. Legal. Você é formada em ciência da felicidade. O que é ser feliz para você? Bom, vamos lá. Vamos por parte. Tá. Primeira parte, felicidade, uma palavra que vem do felitas. Significava lá muitos anos atrás, muitos anos atrás, sorte e desígnio dos deuses. Ou seja, a palavra felicidade, ela tem a origem numa ideia de que felicidade é uma coisa externa, não depende da pessoa.
sorte é o desígnio dos deuses, não depende de mim. Até Sócrates, um filósofo que a gente gosta muito, eu gosto muito, dizer nananinaninha. Felicidade é responsabilidade do ser humano. Pum! Bota dentro do ser humano a responsabilidade para ser feliz. E mais recentemente, doutor Martin Seligman, que é uma autoridade em psicologia positiva e que é a base dos cursos de felicidade, do qual um deles eu fiz a formação há 2 anos atrás, gratuita, na Universidade Yale, cada um pode fazer essa formação, diz o seguinte, define felicidade como um estado mental, é uma maneira de você encarar a vida. Então, na realidade, para a gente mudar a forma de infelicidade para felicidade, é só mudar a perspectiva, a maneira de enxergar aquela situação. E uma das principais técnicas para fazer essa mudança acontecer é a técnica da gratidão. É você começar a ser grato por aquilo que você já tem. E o que você já tem já é mais do que suficiente para você ser feliz. Então, é um trabalho muito legal. Começou com um curso em Harvard, um curso já deve ter quase 10 anos, o curso de Harvard. Foi lançado, o pessoal não sabia muito bem se ia dar certo, um tema muito assim, felicidade, né? Uma coisa um pouco... E a primeira turma teve 1.000 pessoas inscritas. Nossa, gente pra caramba, hein? Sucesso absoluto. Aí depois vieram outros cursos, entre esses outros cursos, esse curso de Yale que eu fiz a formação. Legal, legal. Agora vamos lá. Vamos falar de seleção brasileira. Analisando o perfil dos jogadores da nossa seleção atual, você acha que teremos sucesso nessa Copa, agora no final do ano? Olha, sucesso é resultado esperado. Então, resultado esperado é construído, né? O torcedor pode até esperar que a gente seja um time vencedor. Ok, mas isso é construído. Minuto a minuto dentro de jogo, fora de campo, né? Então, assim, temos qualidade para estar entre os grandes? Temos até por conta da nossa... Culturalmente, nós somos um país de futebol. Ainda continuamos sendo um grande berço de formação de craques. Agora, o que eu vejo mais desafiador são dois aspectos. O aspecto emocional, que precisa trabalhar para desenvolver, porque o que acontece com o emocional? Quanto mais importante for a partida, quanto mais incerto for o resultado, ou vai chegando aos momentos de decisão, importância da partida, incerteza do resultado, o emocional que entra em campo. Ali ele vai definir o tom, vai inclusive melhorar a condição técnica, porque vai, né, dar um plus, ou vai diminuir a condição técnica. Isso é uma preocupação. Eu não sei até que ponto a equipe tem investido, né, nesses aspectos emocionais. Deixou muitíssimo a desejar na Copa de 2014. Né? A gente quase sai daquele... 2014, no caso, aquele jogo contra o Chile, quase saímos. Porque ali foi para os pênaltis no final. E o segundo aspecto é do coletivo. O quanto essa equipe vai trabalhar para a formação coletiva, para a mentalidade ser eu jogo para o meu companheiro. É algo que tem que ser ainda maior do que a preocupação com o adversário. Né? Porque se tiver um nível de entrosamento, realmente ali um comprometimento coletivo, isso é um plus, isso é um diferencial. Mas vamos torcer. E não é mágica, gente. É trabalho, é esforço. E é metodologia, especialmente nos pontos em que a gente já deixou a desejar e já perdeu muitas vezes, né, para o emocional, não só no futebol, mas em outras modalidades também. Legal. Suzy, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Revista Empresários em Entrevista. Gostaria de agradecer a você pela disponibilidade de estar participando hoje do nosso programa, trazendo informação, trazendo muita coisa boa que eu acho muito interessante aqui do que os temas, as perguntas que foram feitas pelos nossos web telespectadores. Agradecer da forma que você respondeu, uma forma bem sucinta, bem agradável também, bem transparente. Acho que isso foi que fez a diferença do nosso programa hoje. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria aqui de perguntar para você como que as pessoas localizam a Suzy Fleury nas redes sociais. Bom, eu estou no LinkedIn, Suzy Fleury, estou no Facebook, no Instagram, né? E vou deixar o meu e-mail, se alguém precisar de alguma informação, é Suzy Fleury,
Suzy com ZY, Fleury com Y, @academiaemocional.com.br. Inclusive, eu vou compartilhar com você os links para o pessoal quem tem interesse em saber um pouco mais sobre aquilo que eu citei, tem alguns links que são bacanas para o aprofundamento. Ok, Suzy, muito obrigado mesmo, de coração. Espero revê-la breve. Eu vou fazer o convite para você que eu fiz para o César Romão, uma pessoa que nós conhecemos, você conhece muito bem também. Nós vamos estar aqui no final do ano fazendo um programa especial de final de ano. O César Romão já aceitou. Eu gostaria de fazer esse convite também, dentro da possibilidade de você estar participando também. E nós fazemos um programa especialíssimo, levando muita informação. Como o César Romão falou, vamos fazer as previsões para 2023. E muito legal. Fica o convite também. Depois nós vamos alinhar aí as datas certinho. E gostaria muito de ter você e César Romão nesse programa especial, um especial de final de ano do programa Revista Empresários e Entrevista. E boa sorte para o Brasil, né? Boa sorte, né? Muito boa sorte. Vamos torcer para a gente poder ter aí essa equipe brilhando um pouco mais aí no cenário internacional com a Copa do Mundo carimbada, né? Ok, Suzy, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou até agora no programa Revista Empresários e Entrevista. E fique o recado. Aguarde para a próxima semana. Uma grande surpresa, mais uma pessoa que vai acrescentar, agregar muito valor na sua vida profissional, empresarial e no dia a dia. Muito obrigado, até breve, até mais. Tchau!